o cara que sente aquela dor no treino dele ou no dia a dia. Mas quando ele para de fazer aquela atividade que gerou a dor vai embora. Não é sinal no início, que... sim. E não é sinal que, assim, tá bom, tá resolvido, né? Então, por exemplo, o cara vai pedalar, ele sente uma dor no quadril. Mas aí ele, no dia seguinte, tá bem. Entendeu? A dor sumiu. Enquanto ele não tem uma lesão mais grave da cartilagem, a dor vai passar, né? Depois do treino dele. Agora, a dor durante o treino é um sinal provável, claro que existem outras causas de dor no quadril, mas é um sinal provável de que esteja batendo. Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando assim, aí o cara vai, por exemplo, essa questão desse movimento ali me atraiu bastante. Ele vai sentir dor. Uhum. Mas assim, sentir dor é uma condição normal do atleta, né? Como que a gente consegue diferenciar a dor daquela assim, se está doendo porque eu treinei bem, daquela dor que o corpo talvez... Toda dor, o corpo está te dando um alerta, é isso? Ou tem dor que não, que faz parte do... Existe a dor do ácido lático, aquela dor muscular, geralmente que tu exigiu mais a musculatura do que tu podia fazer, né? Mas, enfim, essas dores articulares, né, são dores mais profundas. Elas são de difícil localização, não dói ao toque, né? Dói ao movimento. Então, assim, na dúvida, eu acho sempre importante procurar um médico para avaliar, porque se a gente pega uma condição, por exemplo, de impacto femoroacetabular, que está batendo constantemente, se nada for feito, vai gastar a cartilagem e vai gerar artrose, que é o desgaste da cartilagem. E aí, para essa condição, basicamente, nós só temos a prótese. Antes de gastar a cartilagem, a gente pode tirar o impacto. Ou de uma maneira muito ruim, que é tirando aquela atividade física que causa o impacto, que é péssimo para um paciente jovem, que ainda mais se ele gosta daquela atividade. Isso pode trazer umas consequências bem negativas. Sem dúvida, né? É ruim. Mas às vezes o cara não é apaixonado por aquilo, pegou e começou a fazer, começou a doer, e ele pode trocar de esporte também, é uma situação. Ou seja, ele tem que deixar de bater. Então, ou ele vai deixar de fazer aquele movimento que bate, ou então ele vai operar. E aí a gente tira a saliência. E isso é um tema assim, bastante interessante. Isso aí começou a ser falado aí 2000, mais ou menos, 2001. Um colega suíço começou a estudar bastante isso. E ele mostrou os tipos de impacto intra-articulares. Existem impactos também fora da junta, que são mais recentemente estudados, bastante interessante também. Mas a gente, se tirar a causa do impacto, ele para de bater. Então, por exemplo, se o impacto for aqui, causado por uma saliência aqui no fêmur, e a gente tirar, vai parar de bater. A gente tira com cirurgia. Se for aqui, vai parar de bater. Então, enfim, o médico, quando avaliar, e aí eu recomendo sempre que seja um cirurgião de quadril da Sociedade Brasileira do Quadril, isso é uma coisa muito importante, porque ser membro, né, de uma sociedade significa que tu fez um acompanhamento de no mínimo 1 ano num serviço credenciado, enfim, né, já chefiado por colegas experientes, e treinou aquilo durante 1 ano, e depois foi submetido a uma prova de título especialista que te qualifica de uma maneira mínima para conhecer aquele assunto. Então eu recomendo que sempre busque um colega, né, membro da Sociedade Brasileira do Quadril. Se fosse, como a gente fala muito isso, da cirurgia plástica, né? Sim, em todas as sociedades, né, em todas as especialidades da medicina, né? No caso, aqui a gente, para ser cirurgião do quadril, tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Então, tu faz primeiro ortopedia e traumatologia, 3 anos, e depois mais pelo menos 1 ano de quadril. E aí lá, nessa consulta, o médico ele pode identificar com um exame físico, né? Primeiro ouvindo a tua história, depois fazendo alguns exames que provocam o contato de um osso
contra o outro, e se isso causa dor, e depois tu faz uma radiografia, por exemplo, simples, né, em 2 incidências específicas, e você vê essa saliência óssea, seja no fêmur ou no acetábulo, por exemplo, você pode tratar isso de forma cirúrgica, tirar essas saliências, na verdade é tipo esculpir, né, o osso. Pode ser para uma cirurgia aberta ou pode ser para uma videocirurgia, né, a artroscopia que a gente chama. E aí você torna essa anatomia que não era ideal para uma anatomia ideal e para de bater. E quanto antes for feito isso, Carlos, melhor, porque não adianta a gente tratar a causa de um problema, que é o impacto, por exemplo, se a gente já tem a consequência dele, que é o desgaste da cartilagem. Então não adianta, o cara estar em artrose, já está praticamente encostando osso com osso. Não adianta eu botar o fêmur dele, o acetábulo dele numa posição ideal, enfim, num formato ideal, se ele já tem a consequência, que é a artrose. Então tem que ser feito antes. Se a gente pegar numa fase inicial, é possível tornar essa anatomia ideal, parar de bater, e aí essa cartilagem terá, teoricamente, longa vida, entendeu? Entendi. Se tu tratou a causa sem ter a consequência ainda, ou com uma consequência muito pequena. Então, assim... Essa é uma das causas. Com certeza. O cara que sente aquela dor no treino dele ou no dia a dia, mas quando ele para de fazer aquela atividade que gerou a dor vai embora. Não é sinal no início, sim. E não é sinal que, assim, tá bom, tá resolvido, né? Então, por exemplo, o cara vai pedalar, ele sente uma dor no quadril. Mas aí ele, no dia seguinte, tá bem. Entendeu? A dor sumiu. Enquanto ele não tem uma lesão mais grave da cartilagem, a dor vai passar, né? Depois do treino dele. Agora, a dor durante o treino é um sinal provável, claro que existem outras causas de dor no quadril, mas é um sinal provável de que esteja batendo. Eu digo mais o lance da pessoa entender que há a necessidade dela buscar um profissional para avaliar aquilo. Porque, te falo por mim, muitas vezes a gente sente uma dor e a gente fala assim, não vou procurar um médico por causa dessa dorzinha aqui, entendeu? Aquela mentalidade de que o médico a gente tem que procurar na hora que o troço tá ruim, entendeu? Na verdade, é que nem assim, a prevenção, né? Tudo é interessante com a prevenção, né? A mulher não vai lá fazer o seu acompanhamento ginecológico todos 6 meses, 1 ano, enfim, o homem, uma certa idade, vai no urologista, enfim, cardiologista, todas, né? A ortopedia também é assim. Tudo que a gente pega no início, a gente tem mais fácil sucesso de tratamento, né? As consequências são menores. E você tem mais opções de tratamento também, né? Eu acho que sim. Então, assim, se a dor está acontecendo em todo o treino, é sinal que está batendo. Isso no impacto fêmuro-acetabular, seja ele intra-articular, que é dentro da junta, nessas regiões, ou às vezes até fora da junta. Existem outras causas, eu acho que é um pouco difícil até de explicar aqui, que são mais específicas, que podem causar impacto entre o fêmur e o acetábulo, ou entre o fêmur e a bacia, que são fora da junta, ali próximos ao redor, mas que podem também ser causas de impacto, né, de dor no quadril. Por isso que é fundamental, é indispensável que procure um especialista para poder fazer uma avaliação, pelo menos de exame físico e de imagens. Eu acho que isso vem muito da geração, da minha geração, de machão, né, que aguenta dor e, né, que é o herói. Acho que a galera de hoje em dia já está um pouquinho mais focada nesse lance de prevenção. Prevenir. Acho que as coisas melhoraram. A gente tem que evoluir, né? Eu acho que nesse aspecto evolui um pouco.